Aleluia! Que a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja na vida de todos vós. E que a Jesus, somente a Jesus, seja toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio. E todos nós dizemos amém. Significa assim seja, assim é, e assim será. Realmente o nosso Deus glorioso, nosso Deus maravilhoso está conosco. E por isso, através dele, temos um maravilhoso viver. Sim, como disse Davi no Salmo 13:5, cantarei ao Senhor, pois tem procedido maravilhosamente para comigo. E não só para com ele, mas para com todos nós. Mais um dia raiou, mais uma vez nos levantamos, nós nos colocamos a fazer as tarefas e os afazeres do dia a dia, graças a Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor nosso Deus, que nunca cessa. Nós sabemos dessa verdade. Lá em Lamentações 3:22 diz isso, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, a cada manhã. E quão grande é o seu amor, fiel e grande é o nosso Senhor. A verdade é, meus queridos, que se Deus nos tratasse conforme as nossas iniquidades, nós já haveríamos sido consumidos. Mas porque Ele não nos trata segundo os nossos erros, antes nos perdoa, antes nos dá um bem viver, um bem-estar, nós podemos viver bem, nós podemos estar felizes, estar contentes, estar convictos que nós estamos com Ele e que Ele está conosco. E com essa certeza nós podemos enfrentar qualquer coisa. Eu tenho para comigo, meus queridos, que quanto mais certeza eu tenho que Deus está ao meu lado e reconheço quem é Deus, menos eu tenho medo. E quando nós tivermos 100% de certeza que Deus está ao nosso lado, nada temeremos. Quando nós reconhecermos quem é o nosso Deus. Só que eis a questão. Nós servimos a um Deus grande e às vezes tratamos Ele como se Ele fosse pequeno. E Ele não é, meus queridos. Ele é um Deus grande, poderoso, maravilhoso, verdadeiro, que pode tudo, tem tudo na palma das suas mãos. Ele abre porta e ninguém a fecha. Ele fecha a porta e ninguém abre. Ele opera e não precisa dar satisfação para ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu, esse é o seu Deus. Um Deus que abre portas mesmo em meio a paredes. Hoje não tem porta, Ele vai abrir. Mesmo em meio aos infortúnios, Ele te ajuda. Ele vai te livrar. Davi, lá no Salmo 38, diz: eu andando nas minhas preocupações, o Senhor veio e alentou a força da minha alma. E ele também disse no Salmo 94, quando a ansiedade já tomava conta de mim, a tua consolação recriou, reanimou a minha alma. Que coisa linda, meus amados, que esse nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele tem apreço pelos seres humanos, Ele tem apreço pelos seus filhinhos, Ele tem apreço por toda a humanidade. Esse é o Deus vivo. Esse é o Deus verdadeiro, não há outro, meus queridos. E que bom que não há outro. Que bom que eu dou graças a Deus porque Ele é Deus. Eu dou graças a Deus porque não é outro no lugar dele. Porque Ele nos trata bem, Ele nos cuida, Ele nos compreende, Ele nos entende. Ele, meus amados, nos ajuda a fazer o certo. Ele não é só como alguns líderes que só mandam a gente fazer algo e não nos ajuda a fazer aquilo. Não é. Deus, Ele está sempre nos ajudando a cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é servirmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, porque Ele merece, pode ter certeza. Agora, amados e queridos de Deus, convido os senhores nobres de Deus a orarem juntamente comigo. Vamos orar ao Senhor Jesus e com certeza o nosso amado Pai Celestial vai nos atender. Se possível, feche seus olhos, concentre-se. Pense em Deus, eleve a sua alma, assim como Davi no Salmo 31 disse: ó Senhor, inclina-se para ouvir o meu clamor, pois a ti elevo a minha alma, não me deixes confundido. Ó amado Pai Celestial, entramos agora em oração, elevando nossas almas a ti, Pai. Nós dizemos elevamos porque o Senhor está acima de tudo, acima de todos, e nós queremos, Pai, encontrá-lo. Queremos, Senhor, atingir níveis mais altos contigo, Jesus. Amado Pai,
Mesmo que o Senhor habita no lugar santíssimo e o teu nome é santo, como está lá em Isaías 55, o Senhor também habita com contrito e com humilde de espírito, Pai. Oh, amado Deus, nós queremos, Pai, nos sensibilizar agora nesse momento. Queremos, Pai, humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, para que o Senhor, a tempo oportuno, não no nosso tempo, não no nosso querer, mas no seu tempo, Pai, venha nos exaltar. Nós sabemos, Jesus, que teu tempo é o tempo certo. Mas, Pai, nós precisamos da tua ajuda para, no meio de tantas ansiedades, inquietudes e tantas coisas que nós estamos ocupados a fazer, nós não venhamos tirar o nosso foco do Senhor, Pai, e do que é importante para nós. Oh, amado Jesus, venha nos ensinar através desta live, nesta manhã. Venha, amado Espírito Santo, a tocar em cada ouvinte meu, aonde quer que ele esteja nesse momento, meu Pai, preparando seus corações para ouvir a tua verdade. Meu amado Espírito Santo, venha, Senhor, usar este teu instrumento para a tua glória. Venha, Jesus, usar, Senhor, esta live para alcançar vidas, para tocar corações, para curar pessoas, Pai. Que a fé nasça dentro deles enquanto eles escutam esta palavra. E aqueles que têm fé, aumente-se mais ainda esta fé, Pai, no nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor falando conosco em todos os momentos. Envolve-nos, Espírito Santo. Guia-nos, Espírito Santo. E glorifica o Senhor Jesus através de nós. Nós oramos e pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus, para a glória dele mesmo, e pelo qual agradecemos também. E nós dizemos amém. Você crê? Então diga comigo também amém. Que maravilha, meus queridos. Vamos agora, nesse momento, ler a santa, infalível e poderosa palavra de Deus. Palavras de homens passaram, palavras de grandes autoridades, grandes nomes da história foram até esquecidos, mas a palavra de Deus permaneceu, porque é a palavra de um Deus e não dos homens, e do verdadeiro Deus. Se existissem outras palavras de Deus, outras seriam também acreditadas como é acreditada no mundo inteiro, a Bíblia Sagrada. Se houvesse outro Deus e tivesse outra palavra, porque a divindade própria faria essa sua palavra se divulgar pelos cantos da terra. Mas como há um único Deus e uma só verdade, meus queridos, aqui está o livro mais conhecido, mais vendido em todo o mundo. E isso é obra de Deus. É obra de Deus divulgando a sua verdade. Aqui está a solução para nós. Porque Jesus disse lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele orou ao Pai em João 17,17, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui está a verdade que, se nós conhecemos, nos liberta. Nos liberta do que, missionário Samuel? Você pode me perguntar. Nos liberta das amarras, dos antigos saberes, de comodismo, do apego a tradições ou coisas que não eram úteis para a nossa salvação. Mas agora nós temos a verdade, a doutrina sagrada. Nós temos aqui a lei divina. Aqui nós temos o nosso manual, nossa bússola, nosso livro de receitas. Aqui está, meus queridos. E se nós procedermos como aqui nos está escrito, poderemos ser muito bem-aventurados. Poderemos ser, meus amados, muito bem instruídos e muito bem preparados para tudo o que nós devemos e precisamos fazer. Amém, meus queridos? Olha só, gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses 5, 14 em diante. É isso mesmo. Até o 24, meus queridos. Serão 10 versículos em que Deus vai falar conosco. Vai ser muito maravilhoso. Pode ter certeza que Deus vai falar conosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 14 em diante. Vamos ler, meus amados? Olha só o que o nosso Deus vai falar conosco através dessa palavra hoje. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Já começa com a exortação, né? Mas tá bom, maravilha. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos.
Que coisa linda, meus queridos. É quando o mundo espera de nós como pessoa comum. É normal uma pessoa ofender a outra, insultar a outra, e a outra, como diz o pessoal aqui do Sul, eu não levo afronta para casa, não é o que o pessoal sempre diz? E isso é errado, meus queridos. A Bíblia diz que a pessoa sensata, ela ignora o insulto. Lá em Provérbios nos diz isso. E a Bíblia também diz que o sábio, a pessoa sábia, ela se mantém calada. Isso é Bíblia, meus queridos. Está lá em Provérbios 11, 24 ou 21, que eu me lembro. Depois você acompanha lá. Mas aqui Deus está nos ensinando que a gente, meus queridos, mesmo que receba mal, nunca retribua com mal, mas sim com bem. Você já deve ter ouvido isso. Mas será que fazemos isso em tudo mesmo? Será que quando alguém nos deseja o mal, nós desejamos bem para essa pessoa? Será que quando alguém espalha uma fofoca, uma calúnia, ou nos xinga de algo, a gente ainda pode orar para Deus abençoar essa pessoa? É isso que Jesus ensinou a fazer, e isso que quase ninguém faz. Jesus disse: orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Abençoai os que vos maldizem. É isso que o Mestre nos ensina, meus queridos. E aqui está que nós devemos, meus amados, admoestar aqueles que não estão numa vida ordenada, segundo a palavra de Deus. Consolar os de pouco ânimo e sustentar os fracos. E ser paciente para com todos. Isso é com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos. Somente com a ajuda de Deus é que nós cumprimos as coisas que Ele mesmo nos mandou fazer. Porque Deus sabe, Deus entende que o homem é frágil, que o homem é falho. E sabe qual é a maravilha que está sobre nós? É que esta aliança que Deus fez comigo e com você depende, para ela ficar de pé, somente do Senhor Deus. Mas que isso, missionário Samuel? Como é que tu diz isso? Gênesis 15. Deus disse: por mim mesmo eu jurei a ti, Abraão. Por mim mesmo eu juro. Ele não fez aliança com outro. Eu estou fazendo contigo, eu estou fazendo entre mim e você, Abraão. Se você descumprir, acabou. Ele disse: por mim mesmo, eu faço aliança comigo mesmo, que eu abençoarei toda a tua descendência, e tu serás uma bênção para todas as nações da terra. E a descendência não disse as descendências, disse a descendência. Singular, não disse em plural. Porque este singular se remete diretamente a Jesus Cristo, descendente segundo a carne de Abraão, mas em espírito filho do Deus vivo. E, através de Jesus Cristo, nós recebemos as bênçãos de Abraão em nossas vidas, amados e queridos de Deus. Mas por que está sendo vos passado isso, meus amados? Porque é somente com a ajuda de Deus, somente com o poder de Deus, e porque Ele fez uma aliança com o seu próprio Filho. Ele fez uma aliança conosco. Mas, se Deus fizesse uma aliança entre Ele e os homens, que dependesse dos homens, sempre acabava. Veja a antiga aliança. Quando Deus deu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, o que aconteceu? Quando Moisés estava descendo com os 10 mandamentos, o povo já tinha descumprido eles tudo. Quando Deus fez uma aliança com o homem, dependendo do homem, sempre quebrou. Mas aí ele disse: por mim mesmo. Sabe o que ele fez, meus queridos? Ele fez um juramento, ele fez uma aliança entre ele e seu filho naquele dia. E essa aliança se cumpriu no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus veio à Terra. Mas, missionário, isso daí tá meio estranho. Como é que você tá botando Jesus aí no Velho Testamento? Calma lá. Gálatas 3 diz que Deus primeiramente anunciou o evangelho a Abraão, dizendo que por ele, por causa da fé dele, todas as famílias da terra iam ser benditas. E isso que eu disse de falar a descendência e não as descendências, está lá em Gálatas 3. Porque estas bênçãos são nossas por Jesus Cristo. Quando Jesus veio morar no meu e no seu coração, quando nós aceitamos a Ele, todas as promessas da Bíblia Sagrada, todas as bênçãos escritas nessa palavra vieram a ser nossas. Por quê? Nós vemos Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. E aí vem: ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, ó Senhor, está comigo. Quem é que passou pelo vale da sombra da morte, meus queridos? Ele não passou só pelo vale da morte, o vale da sombra do perigo, como nós já passamos, do perigo da morte. A Bíblia não diz isso, senão poderia nos incluir aí, mas é no vale da sombra da própria morte mesmo.
Isso estava dizendo a Cristo. O Salmo 91, você sabe para quem foi escrito? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Que a sombra do Senhor Onipotente descansará. Maravilhoso, maravilhoso. O Salmo 91 foi escrito para Jesus. Como é que tu diz isso, missionário? Até o maligno reconheceu. Em Mateus 4, está escrito lá, o maligno disse para Jesus: sobre ti está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão com as tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. O maligno citou uma palavra e disse que aquela palavra era sobre Jesus. E Jesus não contestou o mal. Jesus sabia que era para ele. Só que aí, missionário, mas então essas promessas são tudo para Jesus, eu queria participar delas. Mas você é participante também. Mas como assim, missionário Samuel? Você pode perguntar. Porque quando, meus amados, Jesus veio morar dentro de nós, aconteceu 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor, aquele que aceita o Senhor Jesus, se torna um só espírito com ele. Assim, meus queridos, quando há um casamento entre um homem e uma mulher, de união de bens, o bens do homem é da mulher e os bens da mulher é do homem. Assim foi o Senhor Jesus conosco. Quando nós aceitamos a Ele, as bênçãos dele vieram a ser nossa. E a nossa vida, tudo que nos diz respeito, nossos sonhos, nosso futuro, nosso planejamento, tudo que nos diz respeito, veio a pertencer a Ele. Que coisa linda, não é mesmo? É a Bíblia que nos ensina que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Só que muitos não vivem como se fosse assim. Muitos vivem fazendo seus planos por si mesmo. Muitos vivem fazendo as suas ideias, seus planejamentos e não incluem Deus no negócio, meus queridos. Sem Deus, nós não iremos à frente. Nós podemos ter um plano bem arquitetado, bem preparado, bem esquematizado, com estratégia até. Mas se não tiver ajuda de Deus e não tiver o aval divino, não irá à frente. Somente quando Deus diz: eu abençoo este projeto, é que ele anda. Por isso a Bíblia nos ensina em Provérbios 16:3: consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Por que serão bem-sucedidos? Porque quando eu consagro algo a Deus, eu dou para Ele cuidar daquilo, Ele, meus queridos, tomar posse daquilo. E quando eu dou um plano para Deus, é aí Ele que toma o cumprir dele. Vocês querem ver isso aqui na palavra? Então tá. Vamos continuar. No verso 24 vocês vão ver isso. Mas agora vamos voltar para o 16. Regozijai-vos sempre. Verso 17. Orai sem cessar. Verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 3 ordenanças maravilhosas aqui. Nos regozijar sempre. Coisa triste quer dizer, coisa ruim é uma pessoa que vive triste, meus queridos. Coisa ruim é uma pessoa que vive sempre cabisbaixa, de mal com a vida, de mal com tudo. Não seja assim com vocês, meus queridos. Deus nos deu o ar que a gente respira. Sempre tire coisas boas da vida. Nós sabemos que há lados ruins de várias coisas, não de Deus, mas de várias coisas. E aí, mas também há lados bons. Olhe para o lado bom, olha só, é triste, mas hoje a humanidade em si, fazemos uma coisa que é muito errada. Você quer ver? A gente conhece uma pessoa, ela tem ali, umas 15, 16 qualidades, mas tem os 4 defeitos. A gente esquece as 16 qualidades e foca nos 4 defeitos. Isso é triste, meus queridos. Os defeitos de uma pessoa não anulam suas qualidades. E a maioria das vezes, olha o que eu vos digo, é difícil, mas tem também outro caso. Mas a maioria das vezes as pessoas têm mais qualidades do que defeitos. Mas as pessoas veem um erro de alguém e já perde a estima por aquela pessoa. Vê uma coisa que a pessoa não fez muito bem ordenadamente, já perde o respeito por ela. Isso é triste, meus queridos. Não deve ser assim conosco. Nós devemos entender que o ser humano é passível ao erro. Nós também temos qualidades e defeitos. Nós também estamos nos aprimorando, nos melhorando, nos fazendo por melhor. Nós devemos nos regozijar sempre, meus queridos, nos alegrar em Deus. E muitas pessoas vendo esses defeitos, dando conta para esse lado ruim da pessoa, fica triste com ela, perde a alegria que tinha com aquela pessoa. Não seja assim com você, amados. É tão legal, isso é uma obra do Espírito Santo. Eu já vi pessoas dizendo sobre um irmão em Cristo que estava no lugar público e dizendo: mas como pode? Tu sempre tira coisa boa da vida, até nas coisas ruins tu sempre diz que as pessoas estão bem, que ela tem potencial, que ela tem uma coisa boa.
Como é que tu tira uma coisa boa para todas as pessoas assim? E isso eu tenho certeza que é obra do Espírito Santo, porque ele viu o maior bem na humanidade. Nós estamos tudo afundado, a humanidade está tudo afundada no erro, nas falhas, numas coisas tão ruins, e mesmo assim Deus nos ama. Deus vê o nosso lado melhor, Deus vê o nosso potencial ao lado dele. Isso é maravilhoso, meus queridos. Nós sejamos então parecidos com Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Como é importante estar no trabalho, tá na casa, tá onde você estiver indo, tá passeando, vai em oração. A gente não sabe os perigos que tem à nossa frente. Nós não sabemos as artimanhas do inimigo. Ore ao Senhor antes de sair de casa. E tá saindo, vai orando também. Mas, missionário, eu falo com uma pessoa, falo com outra, tá bom, você fala, você faz as coisas, mas quando você tá fazendo, você pode falar aqui em pensamento, meus queridos. Orando ao Senhor em pensamento. Você não precisa ficar falando com a boca assim, ó. Vão achar até que você é meio... Mas se você tá falando em oração aqui, ó, em pensamento, ninguém tá sabendo, mas Deus sabe, Deus tá te ouvindo, Deus tá te escutando, e isso vai alimentar a tua vida espiritualmente, vai alimentar teu coração, vai te encher de forças espirituais. É importante vivermos assim orando, é assim que se ora sem cessar. Porque, meus queridos, se eu levasse isso como uma oração de joelhos, aí eu ia ter que entender que eu tinha que ficar 24 horas de joelho, e não é isso, meus queridos, é aonde eu tiver, o que eu tiver que fazer, eu faça uma vida de oração, orando ao Senhor, pedindo a ajuda de Deus em tudo que eu fizer. É assim que se faz, meus amados. Verso 18. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, é difícil no meio de uma prova dar graças? É, mas tem que dar. Não é dar graças pela prova. O Espírito Santo já vos ensinou aqui através de uma outra live que não é dar graças por uma dor, por uma enfermidade, por uma prova, de maneira nenhuma. É dar graças mesmo naquela situação. Em todas as situações dai graça, que ele diz em tudo dai graças. Ele não disse por tudo dai graças. Tem que analisar bem o portuguesinho, amados. Ó, é em tudo dai graças, não é por tudo dai graças, não. É em tudo. É na prova, é na luta. Tá com bom recurso na conta, dá graças a Deus. Tá com bem pouquinho, graças a Deus. Tem uma fartura para comer, graças a Deus. Tem só ali um arroz com ovo, tem só alguma coisinha ali, graças a Deus. Não importa, meus queridos, em tudo damos graças, não por tudo. Mas em tudo, meus queridos, não importa a provação, não importa a luta, nós damos graças a Deus porque Ele está conosco. Toma aí exemplo de Paulo e Silas, estavam lá na prisão, eles estavam louvando a Deus por estar na prisão? Não, mas por quem Deus era, como Ele era maravilhoso, que estava cuidando deles mesmo naquelas circunstâncias. E o que Deus fez? Foi lá e fez um terremoto, quebrou aqueles cárceres, quebrou aquelas correntes e fez eles livres para eles cumprir seu propósito. Agora, continuemos. Não apagueis o Espírito Santo. Forte. Como é que eu apago o Espírito Santo? Você pode me perguntar. Olha só, eu já vi muito isso. Às vezes está uma atuação maravilhosa do Espírito Santo ali através de alguém, ou na igreja, ou alguma coisa, e aí faça uma coisa errada, sai algo errado, faça uma coisa fora de ordem, e aquela unção, ó, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Sim, Deus tem várias maneiras de se expressar. Tem muitas maneiras da unção se expressar. Tem vários rios de unção. A Bíblia nos ensina isso. Jesus disse em João 7,37, quem tiver sede, venha a mim, beba, porque como aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ou seja, não é um rio de unção, é vários rios. Tem rios para muitas coisas, e há rios que nós nem conhecemos ainda. Mas aqui, meus amados, o principal, não só apagar o Espírito na igreja, através de impedir uma profecia, impedir alguma coisa que o Espírito Santo está atuando ali no momento, não é só isso. Na nossa vida também. Quantas vezes o Espírito Santo nos diz, vai orar, e muitos de nós apagamos o Espírito Santo dizendo, não, agora não posso, agora não. Sim, é muito importante a nossa vida em oração, mas haverá momentos em que, mais do que estar orando em pensamento, esse é o equilíbrio que nós temos que ter. Mais do que a oração e pensamento, nós vamos ter que ter um momento só de nós e Deus.
Porque ali, quando você tá fazendo as coisas, dá para você ir falando com Deus, pedindo as coisas, dá para você ir conversando, mas há coisas tão secretas que você ali olhando para outras pessoas, olhando para outras coisas, não vai conseguir se concentrar para expressar a Deus. E é nesses momentos você vai ter que entrar no seu quarto e orar em secreto. Mas eu não estou no quarto agora, algum lugar meio reservado para você ali entregar para Deus, expressar isso a Deus. E se você não obedecer à voz do Espírito Santo, você vai estar apagando ele, entristecendo ele, apagando ele da sua vida. Aqui esse apagar é como se fosse um fogo que estivesse incendiando e alguém fosse lá com um extintor e apagasse. Esse é o sentido de apagar aqui. Porque o Espírito Santo, ele não é um fogo em si para que possa ser apagado, mas o fogo dele, a atuação dele na vida pode ser apagada assim, senhores. Saul entristeceu o Espírito de Deus e o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo foi apagado na vida dele. O Espírito Santo se retirou de Saul, 1 Samuel capítulo 14. E os espíritos maus vieram atormentá-lo. A Bíblia diz isso. Que nós possamos jamais perder a presença valiosa do nosso querido e amado amigo Espírito Santo, meus queridos. Cuidado. Porque se ele se entristecer e nós não pedimos perdão, não nos arrependermos, ele vai se afastar, porque ele não fica com pecado. Ele se afasta, nunca ele vai nos abandonar, nunca. Mesmo de longe ele vai estar olhando por nós, a gente vai estar na mira dele, ele vai estar nos amando, querendo voltar para junto de nós, mas ele não pode ficar onde está o pecado. Vocês entendem que Deus nunca nos abandona, mas ele pode se afastar? Isso é a questão, meus queridos. E Deus pode também se aproximar mais ainda. Mais que eu estou próximo de Deus, eu posso estar mais que você está próximo de Deus, você pode estar. Tudo vai de como nós trataremos a Deus, com mais prioridade ou menos prioridade, com mais achego ou menos achego, com mais fé ou menos fé. Tudo vai disso, meus queridos. Deus é um Deus justo. Você dá mais para ele e ele dá mais dele para você. É assim, meus amados. Deus é um Deus que trabalha com justiça. Salmo 97:2, a base do trono de Deus é juízo e justiça. Lembrai-vos sempre disso, meus amados. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, quando Deus fala com você. E a maior profecia que você não deve desprezar está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Eu acredito sim, eu sou pentecostal, sou da linha teológica pentecostal. Eu acredito que o Espírito Santo fala através de profecias, acredito. Mas maior que essas profecias está aqui, ó. A maior profecia, essa é infalível. Essa você pode confiar em tudo que está aqui, ó. Essa profecia escrita aqui, toda a Bíblia é profecia, toda a Bíblia é exortação, toda a Bíblia é doutrina, toda a Bíblia há coisas valiosas a serem extraídas daqui, meus queridos. Sempre acrediteis e nunca desvalorizais, nunca desprezeis esta profecia sagrada, que é a Bíblia divina, que é a Bíblia do nosso Deus. Examinai tudo e retende o bem. Cuidado, meus queridos. Às vezes a gente vê uma coisa e não podemos olhar com malícia para as coisas. Há coisas ali que você, olhando com malícia, você vai extrair de mal. E se você olhar com bons olhos, você, mesmo vendo ali uma coisa mal, você vai desvalorizar aquilo, não vai ligar para aquilo e vai reter as coisas boas. É assim que nós devemos ser. Em tudo. E principalmente, não é por isso também que eu vou ver um filme cheio de coisa errada, não, eu vou só examinar tudo e reter o bem, não é isso. Mas, mesmo aí, junto com outras pessoas, mesmo aonde quer que eu esteja, nas falas das pessoas, nas conversas, vou examinar tudo. Vou examinar porque meus ouvidos examinam as palavras que eu escuto. Eu vou examinar tudo e vou reter o bem. Meus olhos examinam as coisas que eu estou olhando. Mas eu vou olhar para essas coisas, tudo que está na minha frente, e vou extrair o bem. Vou fixar meus olhos não nas coisas erradas, não numa coisa que não é boa de eu ver, mas sim em coisas boas. Se eu posso escolher, às vezes não há como escolher, porque está na nossa frente. Não tem como você decidir não olhar um acidente se está acontecendo na tua frente. Mas quando há decisão, quando há livre-arbítrio, aí sim nós devemos tomar uma atitude pelo melhor. Vocês entendem, meus queridos? Eu sei que às vezes por circunstâncias nós somos levados a ouvir coisas que nós não gostaríamos de ouvir, ver coisas que nós não gostaríamos de ver, talvez no trabalho, talvez eu no caso na escola, ou talvez em lugares públicos, mas em tudo nós devemos, meus queridos, nos santificar nossos olhos, santificar nossos ouvidos, santificar nossa boca, santificar principalmente nosso coração e nossa mente, porque é desses dois aqui que vai sair todos os negócios da nossa vida, meus queridos, por causa dos nossos sentimentos e os nossos pensamentos, os nossos desígnios, é que muita coisa vai acontecer ou vai deixar de acontecer nas nossas vidas. Guardem sempre isso. Por isso a Bíblia diz sobre todas as coisas que se deve guardar,
guarde o vosso coração, porque deles procedem as veredas da vida. Provérbios 4, 23. E por isso, em 1 Coríntios 2,16 diz que nós devemos ter, na verdade ele disse para a igreja de Coríntios, mas se você ler lá em 1 Coríntios 1, você vai ver por que Paulo disse isso para ela. Vós já tendes a mente de Cristo. É isso que nós temos que ter. O coração nosso tem que dar para Deus, tem que guardar em Deus, e a nossa mente tem que receber a de Cristo. É isso que nós temos que fazer, para nos dar bem na vida, para nos cuidarmos bem e termos um coração purificado, meus amados. Agora, 22, muito importante. Abstende-vos, ou em outras bíblias, fugir de toda aparência do mal. Isso daqui tem que ter um cuidado. Não é só o pecado que a gente tem que fugir, até a aparência do pecado nós temos que fugir também, meus amados. Igual, um evangelista, ele não deve, isso é ética pastoral, isso é ética eclesiástica, mas um evangelista homem não deve ir para uma casa onde está uma irmã sozinha e ficar lá para evangelizar ela. Isso daí está incorreto, porque isso dá o quê? Aparência do mal. É isso, não é impureza isso, meus amados, só que um vizinho não vai entender que ele está lá evangelizando, ele não vai entender essas coisas sagradas. Por isso a Bíblia diz fugir de toda aparência do mal. Só vos dei um exemplo. E vice-versa, meus queridos. Nós temos que cuidar em tudo, se nós, de alguma maneira, não vamos dar escândalo para aqueles que estão de fora. Porque a Bíblia diz, ai daqueles por quem vem o escândalo. Nós temos que tomar cuidado. Fugir de toda aparência do mal. A gente, quando está perto de outras pessoas, tem que nos cuidar mais ainda do que nós nos cuidamos longe delas. A gente tem que cuidar mais ainda porque talvez algum modo nosso, que Deus não desaprova. Há coisas que não são erradas, Deus aprova um jeitinho de falar, um modo assim de dizer sobre uma coisa, tipo dizer, Jesus não diria bacana, Jesus não diria talvez uma coisa assim, mas nós dizemos e não é um errado. Mas, meus queridos, a gente tem que cuidar se alguma pessoa não vai se escandalizar. É isso que Deus está querendo nos ensinar aqui. Claro, bacana, né? Não ia escandalizar, mas um modo errado, algo que deturpe o bom costume de alguém. Vocês entendem, né, meus queridos? Verso 24, para nós terminar e orar. Tanto é que o 25 diz, irmãos, orai por nós. Mas o 24 agora é muito chave, muito importante, muito verdadeiro. Verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em outras Bíblias está assim, aquele que vos chamou também é fiel para cumprir o vosso chamado. Que coisa linda, meus amados. Deus te chamou e Ele é poderoso para, meus queridos, cumprir esse chamado que é na sua vida. E todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Todos nós temos um chamado para viver em Cristo, sermos novas criaturas. Todos nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Todos somos chamados a vir a Jesus e entregar a Ele nossas cargas, porque Ele nos aliviará. E tomar o seu jugo sobre nós. O jugo de Jesus é bem mais leve que o do mundo, que o nosso e que o das pessoas. Pode ter certeza. Amados, fiel ao que nos chamou. Então fique tranquilo, sabe? Às vezes pode vir uma dúvida e você não deve aceitar dúvida no seu coração. Mas será que eu vou permanecer firme até o fim? Será que eu não vou errar no caminho? Será que eu não vou cair, não vou me levantar mais? Meu Deus e tal. Não duvide, meus queridos, entregue tudo na mão de Deus. E outra coisa, a nossa permanência no reino de Deus e junto da fé não depende das nossas forças tanto, mas sim do poder de Deus que vai nos sustentar. Não estaremos sustentados na vida cristã pelas nossas forças, porque aquele que tenta se sustentar na vida cristã por suas forças não consegue. Deus disse em Zacarias 4:6, nem por força, nem por violência, força bruta, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que nós conseguimos aquilo que queremos, somente pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Senhor. Quero viver uma nova vida, quero tratar melhor minha esposa, meu esposo. Eu estou dando sentidos, exemplos, alegorias, dando exemplos de vossas vidas cotidianas. Eu quero tratar melhor meus filhos, quero tratar melhor as pessoas, colegas do meu trabalho, quero fazer melhor da minha vida, ter hábitos melhores. Tudo isso você consegue com a ajuda do Espírito Santo. Somente se determine a fazer essas coisas e peça ajuda do alto. Não faça sozinho e vá em frente, porque Deus vai te ajudar. Somente creia, somente seja muito forte e corajoso. Não pasme nem te espantes, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que tu andais. Josué 1:9. Amém, meus queridos? Depois de uma palavra assim, é só a gente orar mesmo. Feche seus olhos, quer dizer, abra.
Desculpe. Antes de fechar seus olhos, por favor, prepare um copinho com água. Ou qualquer recipiente, pode ser garrafa, pode ser o que for aí que tenha água nele. Vamos orar, Deus vai abençoar. E você vai poder beber com fé. E Deus vai lhe curar agora de toda e qualquer enfermidade, dor. Tá sentindo uma dor de cabeça? Vamos orar agora para isso daí sair. E vai sair no nome de Jesus. Porque isso é fé. Fé, meus amados. Firme certeza das coisas que não se veem, mas que se espera em Deus. E prova das coisas que não se veem, meus amados. É uma firme certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. É uma prova, meus queridos, das coisas que não se tem agora, mas sabe-se que terá. Hebreus 11:1. Feche seus olhos agora, depois de ter preparado esse copo com água, e vamos fazer uma oração, pedindo primeiramente para Deus nos ajudar na caminhada, e Ele vai nos ajudar. E depois oraremos então para que Deus venha curar todas as enfermidades. Oremos agora, ore agora por sua alma, ore agora para Deus te sustentar, te fortificar no caminho. Amado Espírito de Deus, eu quis transmitir, Senhor, tudo que eu entendo por Ti, que eu aprendi contigo, Pai, acerca dessas palavras, juntamente com o Teu amado e divino Espírito Santo, Jesus. Pai, mas eu peço, porque eu sei que nós, seres humanos, às vezes não passamos tudo como devemos passar, por isso, Espírito Santo, convence essas pessoas daquilo que elas aprenderam através dessa live. Amado Jesus, eu sei, Senhor, que carne não convence carne. O que eu estou dizendo é que uma pessoa por si mesma não convence outra. Mas sim, Senhor, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amado Espírito Santo, nos convence, Pai, quando nós erramos. Nos convence, Pai, quando nós precisamos agir em favor de algo e nós precisamos agir com justiça, Pai. Para não favorecer um lado e desfavorecer outro, no caso de julgar algo entre a nossa família, julgar algo entre o nosso emprego, entre o que nós fazemos, Pai. Nos ajude a ter justiça e juízo em nossas vidas. Amado Espírito Santo, nós precisamos da Tua ajuda, Pai, para ver o lado bom das pessoas, para ver o lado bom das coisas na vida, para sempre se alegrar, não viver uma pessoa cabisbaixa, de mal com a vida, de mal com os outros, não, Pai, mas de bem com a vida. Por que ficar de bem com a vida? Porque a vida é o Senhor. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Pai, queremos estar de bem com a vida, no caso, de bem com Jesus. E se nós estivermos bem com o Senhor, poderemos tratar bem nosso semelhante, nossos amados. Amados Deus. Amado Pai Celestial. Amado Deus, obrigado, Senhor, que mesmo no meio dessa prova, eu acredito que esses irmãos continuaram orando, continuaram clamando a Ti. Obrigado, Jesus. Porque no meio de uma prova como essa que me veio agora, o Senhor dá a direção, era só eu ter bebido aquele copo e ir cumprindo. Eu, graças a Deus, estou com a voz restaurada. Obrigado, Jesus, pela Tua força, pela Tua direção. E assim, Senhor, como Tu me deu aquela direção naquela hora de beber esse copo com água, e que a minha voz seria restaurada, assim o Senhor vai dar direção para esses meus amados ouvintes no resto desse dia. A direção, Pai, deles amarem, de perdoarem, de tratarem bem seu próximo, de fazerem pelo bem, de fazerem pelo correto. Amado Deus, fortifica-nos na verdade, fortifica-nos no Teu poder, fortifica-nos na força do Teu Espírito Santo. Amado Jesus, obrigado, porque nós não perdemos o foco com nada, Pai. E é assim que tem que ser. Nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos em oração, nós nos mantemos no poder do Espírito Santo. Nada vai nos afetar, nem a morte, nem a vida, nem os espíritos maus, nem qualquer coisa que venha contra nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a vitória é nossa, Pai. A vitória é do povo de Deus, a vitória é desses meus amados ouvintes, porque a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Pai, nesse momento, meu Deus, que a nossa fé, juntamente com o Senhor, venha operar milagres e maravilhas nesse momento, Pai. Não só, meu Deus, a maravilha da cura divina, mas de uma transformação na vida de todos aqueles, Pai, que reconhecem seus erros e pedem perdão ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, perdoa-os eles agora, perdoa nós, perdoa, Pai, todo e qualquer erro e falha nossa, Deus, no nome do Senhor Jesus. E Pai Celeste, agora, nesse momento, perdoados, abençoados,
resta uma coisa, resta uma bênção para nós. Eu oro agora no nome do Senhor Jesus, que todo e qualquer espírito de enfermidade, espírito mal que tenha assolado essa pessoa, espiritualidade sem luz que tenha atacado esta família, este lar, este lugar, esse ambiente onde ela está, se há algum espírito mal também ouvindo a minha voz, porque são espíritos que escutam, eu dou uma ordem que no nome do Senhor Jesus saiam, e que agora, meu Deus, haja um alívio, haja uma paz entrando no coração de cada um que tem fé. No nome do Senhor Jesus, amado, querido, divino e poderoso Deus, agora, Pai, dado o poder do Espírito Santo para todo esse que tem fé, diga assim comigo: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu creio, meu Senhor, que o Senhor me curou, me livrou do mal, e agora com essa certeza, Pai, eu irei, e junto com o Senhor, irei atingir meus objetivos, em teu nome sagrado, pelo qual agradeço. Amém. Amém, meus queridos. Mais uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma coisa, meu Jesus, não podemos esquecer. Também, meu Pai, abençoe esse copo com água que essas pessoas prepararam. Seja impetrado o poder de Deus. E assim como foi comigo agora, o Senhor deu até um exemplo, Pai. Aconteceu uma coisa ali comigo, e ao beber desse copo com água com fé, eu já fui livre, já fui restaurado. Assim seja com todos eles nesse momento, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que toda e qualquer enfermidade que havia nos seus corpos, e Senhor, ao beberem desse copo, eles percebam a mudança em seus corpos. No nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma cura ao beberem todos nós desta água, da água que eles prepararam aonde quer que eles estejam, no nome do Senhor Jesus. Se havia uma dor na cabeça, na coluna, nos braços, dor muscular, dor nas articulações, dor, meu Deus, no nervo ciático, dor, meu Pai, em toda e qualquer parte do corpo, no nome do Senhor Jesus, que saia, e ao beberem desta água, recebam alívio para os seus corpos, meu Pai, e através da oração, recebemos paz para as nossas almas, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas, meu Pai, depois, quando foi compartilhada esta live, vão receber cura, vão receber bênção, vão receber milagre, Pai. Eu creio, meu Deus, a família desses meus amados ouvintes está sendo abençoada. Deus está encontrando cada um deles agora. Obrigado, Jesus. Está tocando em cada coração, está tocando e dando livramentos através dessa live, através dessa oração, Pai. Obrigado, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja teu nome, amado Pai, amado Filho, amado Espírito Santo de Deus. Que a tua bênção seja sobre nossas vidas, hoje, amanhã e para todos sempre. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados de Deus. Que maravilha, que prazer foi estarmos juntos. Uma live um pouquinho mais estendida, mas muito abençoada e necessária. É tudo ao vivo, né, meus queridos? Mas Deus foi maravilhoso para conosco. Que maravilha. Amados, deu agora desse copo com água com fé. Vamos beber mais uma vez, receber mais bênção ainda. Respire forte. Diga comigo: graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus queridos. Isso que você citou é 1 Coríntios 15:57. Você acabou de citar um versículo bíblico. Amados, aqui nós temos o livro da oração. Temos orado por todos que têm seu nome aqui. Mande nome de familiares seus. Não precisa, meus queridos, citar todo o nome. Não precisa expor a eles. Não precisa. Se você quiser marcar, pode compartilhar, pode. Mas se você quiser também só botar o nome, deixar privado mesmo, Deus sabe quem é. E Deus vai abençoar, no nome do Senhor Jesus, tá? Familiares, pessoas, vizinhos, conhecidos, nós temos orado por todas as pessoas, todos os dias orado pelas pessoas que estão com seus nomes aqui no livro da oração. Amados, quero mandar agora um grande abraço para todo o pessoal aqui que está aqui nos escutou nessa live. Eu não posso saber quem é que vai escutar depois, quer dizer, só uma revelação, mas eu vou mandar um abraço aqui para as pessoas que já estão aqui na minha frente, que já está aparecendo aqui seus nomezinhos aqui nos comentários. Irmã Eva Regina, lá diretamente de Pelotas, Laranjal, um grande abraço, que Deus abençoe a senhora e toda a família aí, irmã Sônia também, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Terezinha Castro, lá de Rio Grande, Deus abençoe, bom dia, querida, bom dia, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Tenente Valmir Seve, diretamente de Boqueirão do Leão, grande abraço, querido, Deus abençoe o senhor e toda a amada família, no nome do Senhor Jesus. Rosângela Rodrigues, a irmã Leci, diretamente de Tramandaí, Deus abençoe, querida, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos os
nossos queridos aí de Tramandaí, no nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Deus é convosco, queridos. Fiquem firmes que Deus vai vos dar a vitória. Olga Nunes, a irmã não sei de onde é, mas eu sei que a senhora é do lugar que eu sou também, da Pátria Celestial. Um grande abraço para a senhora também, irmã. Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes. Até amanhã, meus queridos, às 11 horas da manhã. Na última live da semana, com esse nome Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Vocês muito bem sabem, é de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. E sábado, a 1h da tarde, aí outra live. Programa Mistérios da Fé. Eu e o pastor Eduardo Rosa, meu pai, estaremos apresentando juntamente com a Companhia do Espírito Santo. Será grande a bênção. Volte amanhã, você vai ser mais abençoado ainda. No nome do Senhor Jesus. Lembre-se, às 11 horas da manhã. Fiquem todos agora, meus queridos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço do Senhor Jesus e do missionário Samuel Rosa. Deus abençoe todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de nosso Deus maravilhoso. E até amanhã, se Deus quiser.